todos, bem-vindas e bem-vindos a esta aula de número 7 do nosso curso sobre pensamento estético de Adorno, em que a gente focaliza especificamente o texto da teoria estética, a última grande obra do filósofo. Este curso havia sido programado para 10 aulas, mas em virtude das dificuldades geradas por essa situação pandêmica, que afeta também o calendário da UFMG, nós vamos nos limitar a essas 7 aulas. De qualquer forma, hoje nós finalizamos o conteúdo que havia sido programado no início, com todos aqueles itens listados na segunda aula. Este é o último slide da aula 6. Eu quis repeti-lo porque ele aponta para o que nós vamos exemplificar com algumas obras. Como dissemos, forma é conteúdo empírico, histórico, sedimentado, e a arte moderna, em sua espiritualização radical, protesta contra a sublimação romântica de tal conteúdo, fazendo eclodir de forma sismográfica, protocolar, documental, essa dimensão conteudística. O expressionismo é a face negativa da subjetividade romântica. Então eu havia falado que Adorno compreende a arte moderna essencialmente como choque, como um embate do objeto em relação à nossa sensibilidade, e esse choque se traduz de diversas formas como ruptura de todo o ideário estético do romantismo. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de arte pré-moderna e de arte moderna para a gente fazer esse contraste entre a dimensão idealizada da subjetividade romântica e esta subjetividade sismográfica, expressionista, expressiva da modernidade. Esta é uma obra de Caravaggio, Natureza Morta, uma obra do período barroco, e ela demonstra claramente o quanto que a composição é completamente articulada em termos de pesos e contrapesos, a ocupação do espaço é bem proporcionada, existe um movimento que faz com que o equilíbrio seja dinâmico, porque as diversas formas e cores são contrabalançadas segundo medidas diferentes. Este é um quadro de John Constable, A Carroça de Feno, que está na Tate Modern Gallery, lá em Londres. E é um quadro muito bonito e mostra claramente essa idealização romântica do espaço campesino. A atmosfera é muito bem articulada, ela contempla a dimensão perspectivística do quadro, e o volume aéreo da planície compõe o quadro como um elemento propriamente falando. Todo ele está articulado segundo uma concepção romântica dessa idealização do espaço, das cores, do movimento, em que tudo se equilibra perfeitamente. Trata-se de uma forma de glorificação de um momento da história em que a subjetividade parecia encontrar a si mesma e estar em consonância com a natureza circundante. Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, que é um quadro muito famoso, demonstra claramente este ímpeto apaixonado pela subjetividade que se vê glorificada, celebra a sua vitória sobre todo o ancien regime, toda a série de tradições que se sobrepuseram ao longo do tempo e que perfizeram o que nós conhecíamos como Idade das Trevas e que, de alguma maneira, continuou a existir mesmo nos primórdios do capitalismo em virtude da situação ferrenha, absurda, de opressão dos servos por parte dos nobres feudais e da monarquia também. Então trata-se de uma glorificação também da subjetividade, uma celebração dessa vitória do sujeito sobre esse conjunto de elementos que perfizeram uma história de opressão, de tradições que não eram questionadas e que se sedimentavam nos regimes monárquicos. Aqui nós temos Eduardo Munch, que pintou aquele famoso quadro O Grito. Aqui a gente vê uma representação sofrida de uma individualidade que parece desiludida com tudo aquilo que foi celebrado no ideal romântico de conquista de liberdades. Nesse quadro, a gente começa a perceber o quanto que a situação no capitalismo, tal como ele se sedimentou ao longo
longo do século XIX, não demonstrou ser aquilo que prometia quando se celebrou a vitória sobre o Ancien Regime e todos os regimes monárquicos despóticos. Esse é um outro quadro dele, a Vampira, e demonstra também esta situação do indivíduo, da subjetividade, que se desilude com a realidade tal como foi concebida antes do século XX. Antoni Tàpies é um pintor catalão e ele demonstra aqui claramente o quanto que a arte moderna recusa a aparência ilusória de representação da realidade. Aqui nós temos uma arte que, embora aqui ressoe algo da ordem de uma figuratividade, que é no caso aqui um corpo, né, carregando como se fosse assim, uma viga pesada, demonstra claramente o quanto é que a mimesis está submetida a um protocolo de expressividade, de choque, de impacto, em que a materialidade do quadro é trazida à tona, eclode com toda a sua força. Embora as outras obras tinham um apelo forte em termos colorísticos, aqui nós percebemos claramente o quanto é que a cor tem um estatuto muito próprio, muito específico. Essas manchas, por exemplo, alaranjadas em cima, elas acabam tendo um impacto cromático tão próprio, tão sui generis. Aqui a gente fala que a cor é mais impactante, é mais cor do que nos quadros anteriores. Aqui, por exemplo, a cor é um componente imprescindível para a construção do quadro. Na composição, a cor entra como um elemento fundamental. Mas aqui, a cor é, digamos assim, algo que vale por si mesmo, porque não tem a função de representar uma outra coisa. De alguma maneira, ela é trazida para dentro do quadro como algo que é cru. Mas é claro que está mediado pelas exigências formais da composição. Mas, de alguma maneira, ela é trazida para dentro deste horizonte da obra como um elemento não mediado por essa função representativa. Jasper Johns, que é um artista da pop art, demonstra claramente o quanto é que este aspecto cru de trazer algo da realidade e inocular no quadro vigora de forma muito forte. Aqui a gente vê as pinceladas, a representação de uma lata de cerveja, de uma estátua, de um pé, a perna de um corpo, e tudo que entra nesse quadro. Na verdade, nada aí parece ter a aparência de uma outra coisa. Ou seja, cada coisa que está nesse quadro vale pelo que é e do modo como está aí. Então, as coisas são trazidas para dentro da dimensão estética como algo que impacta pela crueza com que é colocado aí. Não há uma abstração do que é a natureza da coisa em termos de sua matéria, em termos de sua composição própria. Todas essas obras aqui, desde essa, passando por essa e essa, elas têm este aspecto protocolar, como se fosse assim, algo cru, trazido para dentro da obra, a partir de uma concepção de arte radicalmente espiritualizada, no sentido de que tudo aqui é filtrado por essa concepção crítica do que significa a subjetividade romântica. Aqui nós temos uma percepção do quanto é que o mundo não deve ser desconectado da sua base material sobre o qual nossos valores assentam, que eles são erigidos. Então trata-se de uma arte que, por assim dizer, dessublima aquilo que era tomado anteriormente a serviço dessa idealização da bela aparência. A historicidade dos conteúdos pré-artísticos, porém, afeta o caráter formal da obra. Ao longo do tempo, motivos, temas, valores e demais extratos conteudísticos são aproveitados, esquecidos, recusados, deixam de ter valor, são alvo de retomada irônica, etc. O que é significativo no âmbito estético propriamente dito não é indiferente ao que se desdobra na realidade empírica. Adorno diz que a arte moderna tem uma exigência de configuração formal radical.
A sua unidade deve ser constituída a partir de uma articulação rigorosa que faz com que todos os seus elementos tenham uma lógica dada por essa vinculação entre o particular e o universal. Entretanto, nada do que está na obra de arte está isento de ter sua relação com a origem presente no âmbito estético propriamente dito. Então, tudo que existe na obra de arte tem a sua origem no complexo histórico, empírico, do qual a obra de arte provém. Então, muita coisa dentro da obra de arte funciona como um tema, digamos, de literatura no século XIX, mas não no começo do século XX e não no começo do século XXI. Há vários temas que vão se sobrepondo e vão perdendo a relevância. Então, a arte sempre existe a partir de um diálogo vivo com aquilo que é vivido concretamente pelas pessoas na sua realidade empírica. Então, determinados conteúdos sociais de crítica social emergem com toda força numa época, depois perdem a sua força. Digamos, a arte geométrica, tal como era vivida anteriormente, hoje em dia já não tem um vigor como nós víamos, por exemplo, no alvorecer da vanguarda europeia com Mondrian e mesmo aqui no Brasil com o neoconcretismo e outras formas de movimentos artísticos que aproveitavam um complexo imagético ligado à geometria e hoje já não está tão mais presente assim. Há outros conteúdos sociais que são aproveitados segundo uma lógica estética de diálogo com a situação histórica na qual a obra de arte se situa. Caráter de linguagem e sujeito coletivo. O sujeito da arte é o que fala através dela. Não é quem a produz, nem o eu lírico, nem o que nela é representado. Trata-se de um sujeito coletivo anterior ao sujeito empírico e determinante dele. É de se supor que esse sujeito coletivo seja variável entre as artes, determinado pelo modo como nossos sentidos são mobilizados em cada uma delas. Este é um tema bastante frequente nas estéticas em geral, que é a arte é linguagem. Como a arte fala? O que a arte fala? O que qualifica a arte como uma linguagem em contraste com a linguagem verbal comunicativa do cotidiano? E Adorno vai dizer que a arte é linguagem devido àquilo que fala através dela. E ele vai dizer que esse sujeito é coletivo. Então não se trata de se dirigir a uma coletividade a partir de conteúdos ideativos, pensados, que seriam veiculados através de uma obra. Na verdade, o que nós temos é uma arte que sedimenta conteúdos coletivos e essa sedimentação faz eclodir na obra determinados conteúdos refratados pela forma estética e a partir disso que eclode na arte, nós podemos falar dela como expressiva. Claro que isso se liga ao que nós falamos nas aulas anteriores, quando nós mencionamos o conteúdo de verdade da arte, porque o que a arte tem como eloquente, como seu caráter de linguagem, tem a ver com seu conteúdo de verdade. Mas antes de passar para o próximo, aqui no caso, Adorno quer enfatizar o quanto é que o sujeito que fala através da arte não é o eu empírico. Isso já pode ser descartado de início pelo fato de que Adorno é sempre recalcitrante à percepção da arte como veiculando conteúdos subjetivos de quem a produz. Isso já foi falado por mim aqui nesse curso mais de uma vez e é um topos da estética de Adorno, porque ele teve que reagir a uma pletora de estéticas, de concepções de arte que faziam alusão a essa percepção da arte como um veículo para conteúdos subjetivos. E ele quer se colocar a favor dessa autonomia da arte e, ao mesmo tempo, quer recusar a arte como um jogo que valha por si mesmo. A arte moderna é taxada não apenas de abstrata, hermética e intelectual, mas também de individualista, pois não exprime um teor coletivo comunicacional de forma imediata, não nos toca social e politicamente em sua mensagem, seu conteúdo mais evidente. Aquilo que nós falamos da arte como sendo abstrata e formalista, tem um outro componente que é o de que a arte parece individualista, porque é como se aquilo que o artista fez
pudesse ser absorvido de forma individual, independente do olhar das pessoas, na medida em que a elas não se parece dirigir uma mensagem específica, não parece apelar para algo delas em termos de uma participação coletiva. É como se cada pessoa que olhasse este quadro aqui de Antoni Tapies, por exemplo, pudesse descortinar um conteúdo, um significado por conta própria, sem necessariamente vincular a sua concepção desse quadro com a de outras pessoas. É como se fosse uma arte hermética, formalista, e que, por isso, desse vazão àquilo que cada um pudesse ler por conta própria. Para Adorno, porém, essa recusa dessa comunicação social é uma mediação imprescindível para se alcançar um caráter de linguagem propriamente estético-artístico. Quanto mais o sujeito se singulariza na obra, mais esta pode exprimir-se de forma coletiva universal. Um componente essencial para Adorno é que a verdadeira individualidade toca em algo que é universal. Quanto mais o sujeito é capaz de se abandonar de forma consequente e mediado radicalmente por aquilo que é a linguagem estética ao objeto, quanto mais ele se dilui na coisa, artefato, mais ele é capaz de alcançar uma universalidade que é substantiva, não atrelada, não adstrita, vinculada àquilo que já foi vivido na sociedade pelas formas tradicionais de racionalidade. Então trata-se de uma recusa de uma racionalidade prévia para ter acesso a uma outra em segundo plano, em segunda potência, que é uma expressão que Adorno gosta muito e a gente falou dela nas primeiras aulas. Adorno alinha-se a outras concepções que tratam o sujeito artista empírico como algo mínimo, apenas um veículo e instrumento para a consumação da obra. Adorno chega a dizer que nem mesmo a decisão de fazer o artefato é integralmente fruto do arbítrio da pessoa empírica, pois a sociedade já opera segundo uma divisão do trabalho que insere a ação concreta em um leque de opções mais restrito que se quer admitir. Então, para Adorno, também para Klee e outras concepções estéticas e artísticas, a pessoa artista é apenas um veículo, é algo que tem muito pouca importância se nós considerarmos um complexo de fatores que vai desaguar, desembocar na produção da obra. Então, esse extremo de dizer que nem sequer a decisão de fazer obra cabe integralmente a quem produz, é uma fala que, se a gente insere a problemática do trabalho nessa concepção estética, acaba tendo valor, tendo validade. Porque, afinal de contas, o complexo das profissões, dos trabalhos, acaba impelindo a uma divisão do trabalho que faz com que a decisão específica de ser artista ou não ser artista se situa num complexo social muito mais vasto, muito mais amplo, de modo que o leque de possibilidades de fazer-se valer como sujeito através da arte, esse ímpeto decisório, digamos assim, não pode ser tributado a apenas uma dimensão arbitrária, quer dizer, de uma decisão que pesa única e exclusivamente sobre o artista e nada mais. Por outro lado, se nós falamos do ponto de vista da sociedade, se nós falarmos do outro lado, ou seja, no âmbito inconsciente, nós vemos que também aí a decisão consciente é um passo mínimo, um limiar restrito, porque um complexo inconsciente muito grande parece exigir determinadas formas de manifestação que sobrepassam aquilo que é da ordem da decisão consciente arbitrária do aqui e do agora. Então, seja por questões de inserção na divisão do trabalho economicamente instituída e politicamente gerida, seja pela situação da consciência em relação ao oceano de motivações inconscientes que pesam com uma objetividade muito grande sobre a decisão consciente, nós vemos que a pessoa empírica consciente que delibera sobre o fazer artístico tem uma importância drasticamente reduzida. O sujeito que fala através da obra é coletivo e é imanente a ela. Trata-se de uma espécie de sedimentação histórica na elaboração do artefato. O artista sempre se defronta com a obra
como um objeto que deve sofrer sua ação formativa, e o trabalho artístico já contém um elemento de socialidade histórica. Vocês já devem ter contado a quantidade de vezes que eu usei a palavra sedimentação, sedimentar. De fato, é um verbo, é um substantivo muito usado por Adorno, porque a arte é fruto de uma condensação de significações que perpassam a história, tanto individual quanto coletiva. No caso aqui do caráter de linguagem da arte, essa ideia de uma condensação de conteúdos acaba ganhando força máxima. Que a ideia de sedimentar conteúdos é um momento em que mais se torna evidente o quanto forma é conteúdo sedimentado. A arte é uma espécie de imã que vai assimilando, aglutinando a limalha de ferro dispersa, aglutinando, formando constelações diferentes, novas articulações dos entes empíricos que já existem na realidade. A arte necessariamente vai fazer valer uma forma específica de aglutinação desses elementos, dando-lhes uma segunda significação, uma nova vida para além dessa empírica. As exigências que o material coloca para o processo formativo levam a uma alienação do sujeito na coisa, constituindo o teor de universalidade que fala através da obra. Então, essa ideia de alienar-se na coisa é um elemento fundamental. Adorno vai dizer que uma grande parte do que nós chamamos de talento artístico significa perder-se na coisa. Deixar-se guiar, deixar-se impulsionar por aquilo que a própria obra quer fazer-se por si mesma. É uma alienação que reapropria o sujeito daquilo que nele é mais rico que a sua atitude consciente. Então, a capacidade de se alienar numa coisa e perceber o quanto é que esta coisa, nesse movimento de alienação, é capaz, é potente para devolver uma significatividade que parecia perdida neste primeiro momento de alienação, enfim, essa capacidade é propriamente muito do que caracteriza o talento artístico. Quanto mais receio e medo de se perder neste processo de se alienar na coisa, menos capacidade artística, menos talento artístico. Por mais problemático que seja esse conceito de talento. Essa alienação ocorre em um sentido bastante interessante. O sujeito se esquece de suas determinações sociais e empíricas, escapando ao particularismo da razão socialmente estabelecida, confrontando-se com uma universalidade mais substancial das relações miméticas recalcadas historicamente. Então, trata-se de um esquecimento de si. É isso, esse abandono de si à coisa, de modo a encontrar nela uma universalidade que eclode, surge, rompe, melhor dizendo, a partir de uma extrema particularização resultante desse esquecimento. Porque essa alienação producente indica propriamente uma particularização. Porque, afinal de contas, se abdica aí nesse momento de uma série de elementos que já estão previamente articulados como universais. Nossos conceitos, nossas palavras, toda a grade linguística, nossa gramática, nossos valores morais, enfim, nossa racionalidade tal como nós já a vivenciamos. Então nós abdicamos de uma universalidade que parece assegurada, só que ela é pobre, ela é pouco expressiva. É necessário abdicar desta universalidade prévia para alcançar uma racionalidade segunda que nunca nós temos certeza que vamos alcançar. Um risco. Então, toda arte digna do nome, com valor artístico-estético propriamente falando, ela se coloca no limiar do fracasso. É somente com este risco de, no abandono dessa racionalidade prévia, se perder completamente, é que nós temos efetivamente chance de instaurar uma racionalidade de segunda ordem mais substantiva, com uma universalidade mais substancial. O processo de autonomização da obra perante as intenções do artista não configura um isolamento total, como pretende ver a teoria da arte pela arte, mas sim mostra o quanto a obra contém um teor de universalidade que ultrapassa a consciência individual. Então, essa autonomização da obra
essa emergência de uma racionalidade segunda, ao contrário do que pensaria a l'art pour l'art, uma teoria que pensa a arte pela arte, ao contrário do que dessa teoria pensa, não significa o isolamento radical da arte, porque a arte ganha uma expressividade própria em virtude desse descolamento em relação a essa racionalidade prévia. O grande problema é que é necessário uma disposição específica para ler esta eloquência como sendo própria. É possível um tipo de postura, de leitura, de perspectiva em relação a essas obras que veja nelas apenas um conjunto de linhas, planos, gestos, matéria, colagens, sem uma leitura desses significados coletivos sedimentados nesses componentes. Adorno insiste que o sujeito que fala na obra é tanto mais verdadeiro quanto mais a obra se abstém de falar literalmente da coletividade empírica. No caso da música, isso se torna evidente na medida em que ela se afasta radicalmente dessa referência ao mundo empírico. Vários elementos formais da música, como a música de contraponto e a polifonia, que seriam desdobramentos históricos dos rituais dos coros antigos, mantém-se nas obras atuais através de uma transformação radical operada pela mediação da forma. A música é uma arte bastante focalizada por Adorno, não apenas porque ele foi um compositor, dedicou-se a ela, estudou composição e escreveu muito sobre musicologia, mas também em virtude da própria lógica da sua estética, porque a música sem texto, a música não cantada, ela tem uma configuração abstrata que faz com que diversos elementos que são colocados por Adorno nessa sua teoria já encontram guarida nela de forma bastante clara. Então a música é uma arte privilegiada na reflexão de Adorno, exatamente pelo fato de que ela, de saída, já no seu material, desvincula-se daquilo que é da ordem da comunicação. Então Adorno, seguindo um filósofo que chama Colin Wood, diz que a expressão existe a partir de um minus de comunicação. A ruptura da comunicação é que dá passagem para o caráter expressivo. Quanto mais comunicacional, comunicativo, menos expressivo. E no caso da música, ela já tem uma dimensão abstrata que favorece a percepção da arte como uma linguagem não comunicacional. As obras literárias, por outro lado, possuem uma eloquência positivamente dada pelo fato de empregarem a linguagem comunicativa como seu material, mas sua expressividade passa pela recusa inicial do desejo de comunicação de conteúdos imediatamente reconhecíveis como tais. Então, Adorno gosta de falar da poesia a partir da sua recusa dessa linearidade comunicativa. Um autor que ele gosta muito de usar é Hölderlin, cuja escrita é essencialmente paratática, ou seja, de articulação de vocábulos sem uma sequência frasal atual, já conhecida na prosa, de modo que lá, nessa escrita, nós temos uma constelação de elementos díspares que são trazidos para dentro do verso e das estruturas frasais que rompem substancialmente esta associação linear dos conceitos, das ideias, fazendo com que ele ganhe uma eloquência própria. Claro que há vários graus e formas com que a poesia pode se desvencilhar da relação com a realidade em termos de veículo comunicacional. E um exemplo bastante enfático, poesia concreta, que surgiu no Brasil, em que as palavras são dispersas na superfície do papel e não formam uma linearidade expositiva, ou seja, não há a concatenação segundo versos específicos. É quase uma poesia gráfica, que, aliás, a poesia gráfica é outro exemplo em que a poesia se desvencilha radicalmente desse teor comunicacional. Mas, como eu falei, há vários graus e formas dessa recusa da comunicação. E para Adorno, grande parte dessa eloquência da poesia se dá por essa ruptura. O caráter de linguagem da pintura dirige-se, segundo Adorno, ao estado histórico de nossa percepção sensível. Trata-se da assimilação crítica dos modos de ver compartilhados coletivamente. Todas as observações de Adorno sobre as artes pictóricas,
são um pouco enfáticas, elas são sempre bastante econômicas, porque Adorno ele mesmo falou que não tinha talento para as artes pictóricas, de modo que aqui a gente pode tomar assim como uma pincelada conceitual, se pode assim dizer. E ele diz que muito da pintura tem seu caráter de linguagem pelo fato de apontar para esse sensório, para a nossa dimensão sensível, perceptiva. Ele diz que a arte visual, a pintura, evoca um olhai, né? Veja, olhe, e aponta para essa situação de nossa percepção ao longo do tempo. Acontece que a pintura e as artes plásticas em geral, há algum tempo, já insistem em uma dimensão conceitual bastante específica, bastante forte e enfática, de modo que as artes plásticas estão assim se desvencilhando dessa vinculação com a superfície, tal como ela é objeto de representação sensível, tal como nós a percebemos antes. Nós podemos falar daquilo que Arthur Danto disse como um significado incorporado, como sendo o elemento mais pujante dessa arte contemporânea, dessas artes plásticas contemporâneas. Mas como isso escapa ao horizonte das nossas reflexões, vou deixar isso para uma outra oportunidade. Embora o processo histórico de desenvolvimento da arte seja equiparado ao de sua individualização extrema, isso acaba levando ao oposto dessa individualização, na medida em que alcança uma universalidade mais substancial. O eu que fala através da arte não é absolutamente determinável. Ele contém uma indeterminação própria do âmbito coletivo, tão determinável quanto as relações sociais de produção se diferenciam e se ramificam nos diversos âmbitos da sociedade. Então isso aqui acaba repetindo o que eu já havia antecipado antes, que é que a universalidade do que fala através da obra de arte é mais substantiva do que essa do cotidiano. Que, aliás, isso reflete aquilo que o Kant já havia falado da universalidade estética em contraste com a universalidade conceitual. Porque a universalidade conceitual, diz Kant, tem um apoio objetivo do conceito, dessa regra universal abstrata na qual nós subsumimos os elementos particulares. A obra de arte contém uma singularidade que, entretanto, devido ao fato de não se apoiar em um conceito objetivo, diz respeito a uma universalidade mais profunda. E alcançar essa universalidade mais profunda é motivação, origina um prazer específico próprio e que, digamos assim, tem um valor em termos de nossa concepção de nós como seres humanos. E a mesma coisa vale para Adorno quando ele vai dizer que essa universalidade artística é mais substancial do que essa que nós vivenciamos na realidade empírica. Porque, para Adorno, esta, da empiria, da realidade historicamente condicionada, é particularizada em virtude dessas relações de poder. Este eu que fala através da arte, ele não é determinável, ele não é especificável, em virtude exatamente do fato que ele é universal. Ele é socialmente formado, ele tem uma substância social e essa socialidade impede a quem lê a obra de determiná-lo positivamente. Então existe um alto grau de indeterminação deste universal que fala como sujeito da obra de arte. A tentativa de circunscrever um eu mais substancial para além da realidade atual, conferindo-lhe uma configuração imagética positiva, acaba falsificando essa mesma universalidade, fazendo com que as obras fracassem no que seria possível, testemunhar os antagonismos da sociedade, mas ao mesmo tempo fornecendo-lhes uma determinação no horizonte de possibilidade de sua reconciliação. Dizer do que seria este eu de forma mais positiva, especificada, para além daquilo que é possível na obra de arte atual, somente falsificaria a potencialidade utópica da arte. Para fazer justiça ao seu caráter utópico, a arte não poderia figurar positivamente esta utopia, deixá-la apenas no plano do possível e não figurar concretamente o que ultrapassa esse estado de coisas atual. Na linguagem de Adorno, a arte não pode figurar a reconciliação. Reconciliação entre quê? Entre o sujeito e objeto, entre o indivíduo e seu outro, entre espírito e natureza, entre intelecto e corpo.
todos esses elementos fazem parte de uma cisão, e uma cisão que envolve contradição entre eles. Então, entre o plano do corpo e do intelecto, entre o eu e o outro, entre o espírito e a natureza, vigora momentos de contradição, em que a identidade de um vive às custas da alienação do outro, do menos identificação do outro, ou da ruptura da identidade do outro, ou seja, vigorar um dos polos significa, de alguma maneira, negar o outro, e, portanto, existe uma contradição entre esses dois planos. A utopia significaria a reconciliação desses polos. E como isso é possível? Adorno diz que toda tentativa de figurar essas múltiplas reconciliações fracassa. E no caso da arte, para ele, toda a arte que tenta figurar a possibilidade de reconciliar todos esses polos apenas traz para si aquilo que é inerente a essa possibilidade de figurar positivamente a reconciliação, ou seja, que não existe. Então, toda figuração do que poderia ser reconciliação acaba tendo o ônus de ser inexistente, de não ter valor, pelo fato de que, afinal de contas, a realidade não é reconciliada consigo mesma. Nós ficamos por aqui. Este foi o conteúdo que a gente havia planejado inicialmente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa apresentação da teoria estética. Eu pensei alguns elementos, alguns conceitos, passeamos por alguns ensaios que me parecem significativos do livro como um todo e que também ressoam outras reflexões de Adorno em outras obras importantes, como Filosofia da Nova Música e outros livros, o Ohne Leitbild, Prismas e outros livros do autor que são significativos no panorama de sua concepção do que seja a arte e a experiência estética em geral. Então eu faço convite para vocês se inscreverem no canal, se vocês ainda não se inscreveram, e no próximo semestre, começa agora no dia 30 de novembro, eu vou possivelmente postar os vídeos da minha aula. É um curso, é a disciplina de estética da graduação. E eu vou possivelmente colocar aqui no meu canal os vídeos dessa disciplina em que eu vou abordar inicialmente a teoria de Kant sobre o juízo de gosto, sobre a beleza. Num segundo momento eu vou abordar o nascimento da tragédia de Nietzsche, falando sobre a relação entre Apolíneo e Dionisíaco. E depois vou abordar o Adorno, em que ele fala sobre a indústria cultural. Eu espero que esses temas sejam de interesse de vocês e espero todos e todas nessa nova série. Muito obrigado e até lá.